Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a inscrever-se gratuitamente. Com certeza. Para iniciarmos a nossa análise profunda de hoje, é fundamental deixar registrado de forma muito clara que todo o mergulho histórico que faremos a seguir está embasado em um estudo detalhado e fascinante do historiador e professor Helvin Feingold, Da Universidade Hebraica de Jerusalém. Exatamente. O rigor dessa pesquisa nos oferece um roteiro incrível para a nossa conversa. E o nosso objetivo hoje é ir muito além do óbvio. Nós vamos traçar a jornada de uma família que enfrentou uma expulsão histórica da Península Ibérica. Uma história de pura sobrevivência. De fato, e que cruzou com o conhecimento milenar de pastores na Bulgária, uniu isso à ciência de ponta de ganhadores do Prêmio Nobel e construiu uma multinacional gigantesca. Uma marca que praticamente inventou o mercado moderno de laticínios. E o que torna essa história tão cativante para quem nos acompanha agora é que o gancho para ela está muito provavelmente na geladeira das pessoas nesse exato momento. Com toda certeza. Pensemos naquela rotina matinal. A pessoa acorda, prepara um café da manhã, abre um iogurte ou pega um queijo. É um ato tão automático que raramente paramos para pensar na história épica por trás da embalagem. E o foco de hoje é exatamente esse. A impressionante dinastia da família Carasso e o império global da marca Danone. Para entender a dimensão desse império, nós precisamos voltar bastante no tempo, olhar para as raízes sefaraditas dessa família. Os Carasso eram judeus sefaraditas. E, após a terrível expulsão da Espanha, lá no ano de 1492, a família se estabeleceu nas diversas comunidades da diáspora. Um recomeço forçado. Exato. Dando um salto na linha do tempo, nós encontramos o patriarca da nossa história moderna, o Isaac Carasso. Ele nasceu em 1874. Na cidade de Salônica, na Grécia. Isso. E vale destacar para os ouvintes que a Salônica daquela época, no início do século XX, ainda pertencia ao vasto Império Turco-Otomano. Não era uma cidade qualquer. Era um dos maiores epicentros comerciais do mundo. Sim. Tinha uma população de 170 mil habitantes. E o dado que mais impressiona é que mais da metade dessa população era formada por judeus vindos da Espanha. Um caldeirão cultural fascinante, que unia o Oriente e o Ocidente de forma brilhante. E é nesse ambiente que a família Carasso prospera, comercializando produtos muito específicos. Eles vendiam azeite e frutas secas. Essa vivência comercial faria toda a diferença no futuro. E foi lá em Salônica que o Isaac formou a família dele. Ele se casou com Esterina Mussafia e juntos tiveram 3 filhos. O Daniel, que nasceu em 1905. A Flor, nascida em 1910. E a Joana. E precisamos fazer uma pausa aqui para mencionar um ponto muito sensível dessa história. A Flor teve um destino trágico. Sim. Ela morreu no campo de concentração de Auschwitz no ano de 1942. Com apenas 31 anos de idade. Exato. É um lembrete profundo de como a trajetória dos Carasso está entrelaçada com a grande história do século XX. Sem dúvida. Mas, retornando um pouco aos anos iniciais da família, existe um ano-chave para a nossa imersão de hoje. O ano de 1905. O ano em que o Daniel nasceu. Por conta dos negócios, o Isaac viajava com muita frequência para a Bulgária. E em uma dessas viagens, ele encontrou algo peculiar. O olhar comercial dele notou os pastores consumindo um produto muito peculiar. Um leite de ovelha fermentado, vendido ali mesmo. Que tinha uma textura bastante viscosa e um sabor amargo. Os pastores locais chamavam aquilo de Jaort. Jaort. E o incrível é a descoberta científica que estava acontecendo simultaneamente. Exatamente no mesmo ano de 1905. Enquanto o Isaac provava a bebida e via potencial, um médico e microbiólogo búlgaro chamado Stamen Grigorov, da região de Tran. Isso. Ele estava nos laboratórios estudando a bebida. Ele descobriu a bactéria responsável por aquela fermentação. Uma bactéria que ganha o nome de Lactobacillus bulgaricus. Ou seja, a ciência estava começando a entender o que a tradição já consumia. Mas a grande virada de chave acontece quando Isaac muda de país. Em 1916.
4 anos depois da Guerra dos Balcãs. Ele faz o caminho inverso dos ancestrais e se muda para a Espanha. Ele se instala no bairro do Raval, lá em Barcelona. E o Raval não era uma área rica. Com os conhecimentos médicos que possuía, o Isaac notou um problema gravíssimo de saúde ali. Muitas crianças sofriam de transtornos gastrointestinais severos. A desnutrição era alarmante. E é nesse cenário que o Isaac lembra dos pastores da Bulgária. Mas ele e o filho Daniel vão além. Eles decidem buscar validação científica no lugar mais respeitado do mundo. O Instituto Pasteur, em Paris. Eles começam a se basear nos estudos de 2 cientistas judeus fantásticos de lá, Elie Metchnikoff e Paul Ehrlich. Os dois haviam vencido o Prêmio Nobel de Medicina de 1908. O que nos leva ao detalhe mais fascinante dessa pesquisa, o experimento do Metchnikoff com larvas de estrelas do mar. Olha só. Protegem a flora intestinal engolindo os micro-organismos estranhos. Literalmente devorando os invasores. E foi baseando-se nessa ciência de ponta que o Isaac e o Daniel criaram uma solução revolucionária em 1919. Misturando o leite fresco com leite fermentado. Eles criaram o primeiro iogurte natural da Espanha. E lembrando aos ouvintes que esse produto era totalmente desconhecido no mercado espanhol da época, embora fosse muito comum na Grécia. Totalmente inédito, e a estratégia de vendas deles foi muito astuta. Eles não venderam como um lanche. Vendiam exclusivamente nas farmácias da cidade. Em potes de porcelana. Vendido como um remédio, um suplemento para a saúde intestinal. E aí vai o desafio de dar um nome a esse produto. O Isaac queria homenagear o filho Daniel. Ele usou o diminutivo catalão que é Danone. Mas na época não era bem visto dar o próprio nome exato a um produto comercial. Parecia egocêntrico. Então ele simplesmente adicionou a letra E ao final. E assim nasceu a marca Danone. Uma marca que nas próximas décadas iria mudar de patamar. E aí o Daniel se profissionaliza. Em 1923 ele vai estudar administração de empresas na Universidade de Marseille. E também bacteriologia, de volta ao Instituto Pasteur. Ele une a visão de negócios com a ciência do produto. Com isso ele lidera a expansão na França. Eles abrem a primeira loja varejista na Rue Messager, em Paris. Uma jogada crucial. Isso permitiu que as classes mais vulneráveis tivessem acesso direto ao iogurte. E em 1939, o Daniel funda a Société Parisienne du Yoghurt Danone. Só que 1939 também é o ano em que o patriarca Isaac Carrasso falece. Uma perda enorme para a família, logo antes do mundo entrar em colapso. Com a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha nazista ocupando Paris. O Daniel é forçado a abandonar tudo entre 1941 e 1942. Ele foge para a América e se instala em Nova York no ano de 1942. Especificamente no Bronx, onde ele teve que recomeçar do zero absoluto. Mas com a ajuda de amigos, ele compra uma pequena loja de laticínios chamada Oxigala, que era de um casal grego. E ele se alia ao amigo judeu suíço Joe Metzger e ao filho dele, o John. Juntos, eles fundam a Danone Milk Products. Só que o mercado americano não estava acostumado com aquele sabor amargo e medicinal. De forma alguma. O que nos traz a grande inovação americana de 1947. O Daniel teve a genialidade de adaptar o produto ao paladar local. Ele teve a ideia de adicionar geleias de frutas aos iogurtes. E o impacto disso nas vendas foi brutal. Os números comprovam. Em 1950, a Danone já produzia 6 sabores diferentes. 6 sabores? Eles dominavam quase 75% da produção de iogurte nos Estados Unidos. E vendiam cerca de 3 milhões de dólares anualmente. O sucesso foi meteórico. Tão grande que, durante a Guerra Fria, o Daniel retorna à Europa para consolidar as operações por lá. Sempre mantendo a constância da qualidade e a expansão do portfólio. E aí que as coisas ganham proporções titânicas. Começam as grandes fusões europeias. Um movimento vital para o mercado da época. Exato. Em 1967, ocorre a fusão com a Gervais. A principal empresa de queijos da França. Eles criaram a Gervais Danone. E os clientes eram tão leais a Gervais que passaram a comprar Danone cegamente. E como um detalhe interessante para nossa análise, o setor de queijos é um dos maiores geradores de lucro da empresa até hoje. Verdade. E a expansão não parou. Em 1973, ocorre uma nova fusão, agora com a BSN.
uma fabricante de garrafas que havia sido fundada em 1966. Formando um dos maiores conglomerados da Europa, a BSN Gervais Danone. Agora, com todo esse crescimento corporativo gigantesco, o que aconteceu com a família Carrasco? Gradativamente, ocorreu a saída dos herdeiros do comando. Temos o caso do Maurício Bottom. O filho da Joana Carrasco. Isso. Ele foi o chefe de qualidade da Danone na Espanha por impressionantes 40 anos. Ele manteve vivo o padrão do avô, atuando como conselheiro até o ano de 2015. Até que decidiu vender a sua parte e focar na produção de azeite de luxo e negócios imobiliários. O que é quase poético, voltando ao azeite que a família vendia em Salônica. E também temos o caso da Marina Carrasco. A filha do Daniel. Ela vive em Paris e preside a Fundação Daniel e Nina Carrasco. Em maio de 2016, ela vendeu a sua participação de 6% à matriz. E o valor foi astronômico. 200 milhões de euros. Ela foi representada pelo marido Jacques Alexandre Namias, o que resultou no desligamento total da família. Segundo o jornal Expansión, o marido dela renunciou ao conselho com essa venda, embora tenha se mantido como consultor. Esse foi o marco final da gestão direta da família. Mas o legado, o cenário atual da marca é formidável. É um caso de estudo universitário em todo o mundo. Como um produto saiu de potes de porcelana em farmácias espanholas para dominar o planeta. E provou sua força até nos momentos mais difíceis da nossa era, como a pandemia da Covid-19. Sem dúvida. Apesar da crise, o ano de 2021 foi fenomenal. Eles tiveram uma receita de 28,727 bilhões de dólares. Um crescimento de 6,7%. O avanço mais rápido da companhia em 7 anos. Hoje, a empresa tem presença em 140 países. Está no top 4 mundial do setor de laticínios. Eles possuem 21% de toda a participação de mercado global. E saltaram daquele primeiro iogurte em 1919 para mais de 90 mil colaboradores no ano de 2022. Uma estrutura gigantesca. E muito presente para quem nos ouve do Brasil, as marcas Ativia, Danoninho e Danette são fortíssimas. E vale lembrar da Água Bonafonte, que hoje não é mais comercializada no Brasil, mas que marcou forte presença. Tudo isso mostra como inovação é algo multifacetado. Ela muitas vezes surge da união de saberes antigos, como o dos pastores búlgaros, Com uma necessidade imediata, no caso, as crianças doentes em Barcelona. e com a validação da ciência de ponta, baseada em ganhadores do Prêmio Nobel. É uma verdadeira aula de sobrevivência e adaptação. O que nos deixa um convite muito instigante para a reflexão final de quem nos ouve hoje. Sem dúvida. Ao abrirmos nossas geladeiras e vermos aqueles produtos do dia a dia, vale a pena nos perguntarmos: quais alimentos ou soluções de nicho que consideramos curiosos hoje escondem histórias de resiliência, prontos para moldar silenciosamente o consumo da humanidade pelos próximos 100 anos? Uma excelente pergunta para pensarmos. E para os ouvintes que desejam se aprofundar nessa trajetória histórica fascinante, recomendamos algumas leituras fundamentais. Por favor. A pesquisa para este debate teve base sólida no livro Mémoires de Danone, escrito por Félix Torres e Pierre Labaz em 2003. Recomendamos também o detalhado artigo do jornal Le Monde, Daniel Carrasco, fundador de Danone, publicado em 2009. Um documento importantíssimo. E para quem gosta de uma abordagem mais literária, o romance histórico El Olivo que ardió en Salónica, do autor Manuel Mira Candel, lançado em 2015. Muito obrigada por haver estado conosco. Se você gostou, não esquece de se inscrever gratuitamente no canal e desde já convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.